Mas pra gente começar, eu queria saber quem que é o Dudu. Quem que é essa pessoa? Conta um pouco pra Dudu, gente. o Dudu é filho da Tânia e do Eduardo, Aham. né? Eu sou Eduardo, filho, né, no final. É, e sou morador aqui de São Paulo, nascido e criado na Zona Norte, no bairro de Jardim São Paulo. E a minha trajetória da pizza começou no bairro. Existe uma pizzaria que se chama Delcó, até hoje existe ela, no mesmo local, que é em frente à casa que a minha mãe reside. E em 1999, ó, um outro século ainda, Caramba. eu comecei a trabalhar nessa pizzaria como entregador. Uhum. Na época não existia entregador de moto. Existiam entregadores de carro, pouquíssimas pizzarias, né, na região. Pouquíssimas, já existiam algumas estabelecidas, mas não como hoje é o mercado, né? Era um cenário totalmente diferente em relação à quantidade. E essa pizzaria aqui em frente, aqui que a minha casa, que minha mãe reside, tinha uma molecada do bairro que fazia a entrega. E ajudava o pessoal a fazer as entregas de carro. E aí tudo começou com essa aventura. 13 anos de idade, ganhando trocadinho, todo dia sim, dia não. No início não era todos os dias que eu trabalhava de sexta e sábado. E aí essa trajetória nessa pizzaria durou 13 anos. Foi dos meus Dos 13 13 aos aos 20. 26 anos de idade. Que legal. Foi de 1999 até 2011. E- Nessa trajetória eu entreguei pizza, atendi cliente, trabalhei na produção. Nos últimos anos eu gerenciava a casa. Que legal. E da onde surgiu a pizzaria do Dudu? Em que ano? Nessa trajetória aí? Ela iniciou as operações em 2011, 2011. mas eu idealizei ela, acho que foi em 2003. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu concluí o ensino, né, Uhum. médio, e ingressei na faculdade. E aí foi meio que um choque de realidade quando eu entrei na faculdade, né? Porque eu estudava num colégio público, estadual, e nesse período não tive uma dedicação tão grande no estudo, né, como Uhum. deveria, mas fui passando de ano e quando cheguei aos 17 anos, concluí, falei, o que eu vou fazer da minha vida? Vou estudar, né? Dizem que é o caminho, né, É. para prosperar. E aí eu ingressei na faculdade de administração, na Uni Santana, e conciliando com o trabalho que eu já trabalhava na pizzaria desde os 13. Aí comecei a cursar o curso durante o dia. Uhum. E no primeiro semestre eu me questionei o que eu iria fazer, né, no meu futuro. Se eu entrei na faculdade com a intenção de me profissionalizar e talvez ter uma oportunidade boa de emprego no futuro, identificava que eu tinha uma deficiência em uma segunda língua e o mercado, no mínimo, hoje exige uma fluência no inglês, principalmente na área administrativa. Uhum. E aí no primeiro semestre eu me peguei com dúvidas, né? Se eu Ia ser o que eu funcionário ou iria fazer, empreender? né? Se eu ia ser funcionário ou empreender. Já existia uma veia empreendedora. Meu pai teve negócio a vida toda. E nessa dúvida, num determinado momento, eu falei, não, eu vou fazer um intercâmbio. E aí até comecei a providenciar, meu pai é espanhol, a dupla cidadania, dei entrada na documentação, no intuito de vou terminar a faculdade, vou fazer um intercâmbio, vou adquirir a fluência no inglês e vou voltar com uma bagagem para conseguir um bom emprego. Só que do primeiro semestre para o segundo, em um momento eu tive um estralo. Falei, não, será que isso vai valer a pena? Qual é a chance de eu voltar e conseguir ter um emprego bom, para ter uma remuneração boa? Falei, não, acho que empreendendo, se eu conseguir e ter sucesso, eu acho que é o momento que eu vou conseguir ter essa ascensão financeira que eu estou buscando, né? Que acho que todo mundo busca, tanto CLT prestando serviço ou empreendendo, sendo dono de uma empresa. E aí foi a hora que eu falei, vou abrir uma pizzaria. Foi exatamente neste momento, eu estava com 18 anos de idade. E aí tinha um grande caminho, né? O caminho foi de 8 anos de construção até o momento que eu consegui abrir. Mas aquilo já estava determinado na minha cabeça. E aí foram 8 anos construindo. O que que Construindo. você O que levou eu, nesses 8 anos? Como que foi? Você é, tinha um dinheiro guardado? Como que aí, foi aí o eu vou processo? contar de uma forma um pouco cronológica para Tá, a gente legal. entender. Aí eu decidi. E aí a minha rotina já com 18 anos era faculdade e trabalho à noite na pizzaria. Conciliei os 4 anos da faculdade com essa facilidade de estudar durante o dia e trabalhar à noite. A pizzaria em frente em casa, que eu morava, que eu residia, então era uma coisa muito tranquila. E aí eu falei, eu vou focar no estudo. Então eu não tenho mais o porquê
tentar me qualificar para arranjar um emprego. Eu tenho que me qualificar agora para abrir o meu negócio. Eu continuei trabalhando, que era a minha renda, continuei estudando durante o dia e comecei a, aos poucos, estudar um pouco o mercado, né? Eu lembro que eu pegava panfletos, né, de pizzarias, que naquela época era a comunicação forte, né? Guardava, fiz pastas, e né, durante esse período foi indo. Quando eu terminei a faculdade, foi quando era a etapa de eu conseguir os recursos, né? Eu falei, agora eu preciso levantar capital, que eu não tinha. E aí eu comecei a trabalhar de dia e de noite. Eu fiquei 5 anos trabalhando em 2 turnos, né? Em 2 empresas diferentes. Eu mantive meu trabalho na pizzaria e passei por 3 empresas no período do dia. E aí foi quando realmente eu consegui levantar os primeiros recursos para dar o passo para abrir a pizzaria. Isso foi em que ano? Foi 5 anos, acho que foi de 2006 até 2011. Legal. 2005 até 2010, mais ou menos. Porque quando eu comecei já a abrir a pizzaria, eu já estava... eu trabalhava numa empresa de brindes, que é de um amigo meu também, que estava iniciando o negócio, e hoje é uma das maiores empresas do mercado. Eu vou até falar o nome deles, que é um grande amigo, é o Rodrigo, Innovation Brindes. Os caras são referências hoje no mercado, de brinde, de produto promocional. E aí eu trabalhava, ele estava iniciando o negócio dele no fundo de casa, e aí eu peguei essa fase, e foi a fase que eu consegui mais levantar recursos. Porque as empresas que eu estava trabalhando antes dessa, foram empresas que eu estava na área administrativa, tinha um salário, mas quando eu fui para trabalhar com ele, eu fui para a área comercial, que era a área de vendas, de um negócio que ele estava iniciando no fundo de casa. Hoje ele é um dos maiores do mercado, posso te garantir. E eu fui para a área de vendas. E aí comecei a atracionar clientes, vendas, fiz vendas grandes, consegui ter comissões expressivas. E aí foi quando eu tive um primeiro valor guardado para fazer esse passo, para dar esse investimento. E aí foi quando o negócio começou. No começo eu tive a participação da minha irmã e do meu cunhado, né? De uma ajuda também, não ajuda, mas de uma parceria societária em relação a investimento. Mas essa sociedade, em um ano, ela se desfez por uma questão que a gente já tinha entendido, né? Eles falaram, pô, deu muito certo, legal, mas é você, Dudu, segue. A gente não tem tempo, eles têm os negócios deles, né? Não tem tempo de te ajudar. E aí eu comprei a parte que eles tinham, a participação, e aí segui o meu negócio sozinho. E como que foi a escolha do ponto? Como que você... Escolha do ponto, a gente vai contando a história e vai relembrando, né? E aí eu tenho que agradecer meu amigo Eric, que trabalhava comigo na Innovation Brindes. Ele é uma pessoa que eu tenho uma vivência de vários anos. E era uma pessoa que a gente discutia até abrir uma pizzaria em alguns momentos, porque ele até teve um período que ele trabalhou comigo na pizzaria que eu trabalhava, na Delcol, no Jardim de São Paulo. Ele um dia identificou um barzinho que tinha acabado de ser reformado, o cara 6 meses com a porta aberta, colocou uma faixinha, passe o ponto. E ele identificou, e era um lugar muito próximo, né, do bairro. Hoje o bairro é Água Fria, que é vizinho ao bairro Jardim São Paulo, onde eu moro, né, e morava. Hoje eu estou morando, mas na época e trabalhava. Então era um lugar que eu entendia ser estratégico, porque eu não iria me arriscar a abrir uma pizzaria num bairro longe, distante, que as pessoas não me conheciam. Então não quis, eu tive uma resistência em não abrir no mesmo bairro, que é o Jardim São Paulo. Não queria estar na mesma avenida da pizzaria que eu trabalhava. Não quis fazer esse confronto por um respeito, uma questão, acho que de ética, né? Mas eu entendia que eu tinha que estar próximo. E o próximo foi um bairro vizinho. E um bairro que o Eric identificou de um ponto e falou, meu, cara, eu vi um negocinho com a sua cara. E como era pequeno, era um lugar suficiente para eu conseguir dar esse primeiro passo, que era um passo menor, né? E aí fui lá, deu certo, comprei as instalações que o cara tinha, adequei e comecei o meu negócio. E esse primeiro ponto existe até hoje, a Até primeira hoje. pizzaria do Dudu. Primeira pizzaria, ela tem um espaço de 56 metros quadrados. Lá eu comecei o delivery, atendimento presencial e salão. 4 mesinhas na calçada, mais algumas mesinhas internas, que dá 3 mesas na época, 2. E eu comecei a trabalhar nesse ponto.